Vamos chamar ele que é médico e fundador do Investidor de Sucesso. Começou na Bolsa de Valores em 2005, ainda na faculdade. Ganhou bastante dinheiro aproveitando a tendência de alta dos mercados, mas em 2008, no crash do subprime, devolveu todo o seu lucro. Foi então que percebeu que para se tornar um investidor de sucesso, precisaria de estratégias bem-sucedidas, mesmo em épocas de crise ou de queda. Passou então a desenvolver uma série de métodos para negociar ações, fundos imobiliários e moedas. Nesta palestra, vai mostrar o passo a passo de como desenvolver robôs, desde a criação do setup, passando pela otimização, teste de robustez, até chegar ao resultado em tempo real, compartilhando todos os erros e acertos de toda a sua experiência. Vamos receber agora Marcelo Vieira e Davi. Boa tarde, pessoal. Obrigado. É o seguinte, então, eu estou aqui com o Davi, nosso amigo. Ele tem um sotaquezinho assim um pouco puxado e tal, mas é tranquilo. Olá, pessoal, boa tarde. Bacana. Então, para quem já conhece um pouquinho aí do nosso trabalho, para eu ter uma noção, quem é que me conhece aí, já acompanha bastante gente. O Davi faz parte aí da minha equipe, é um grande parceiro. Então, a gente vai falar um pouquinho cada um aí, vai ser uma coisa meio bem bolado junto aí. Então, vamos lá. Vamos falar, basicamente, de robôs, né? Então, vou poupar boa parte de vocês, de repente, já escutaram minha história em algum webinar, alguma coisa assim, poupar de ter que escutar... Opa, beleza, está mais alto agora, né? De ter que escutar a minha história toda de novo. Mas, basicamente, eu comecei a investir em 2005, como ele falou, ainda na faculdade. Comecei a operar no mercado, fazer trading com ações em 2007, aqui na Bovespa. Em 2008, eu conheci o mercado de Forex. E depois eu vou contar um pouquinho mais da minha história aí com robôs um pouquinho mais para frente. Então, já vão aí mais de 10 anos operando no mercado, né? E, naturalmente, isso foi uma evolução aí desde que eu comecei até agora, e essa evolução continua, né? Ela é muito constante. E eu acredito que isso está sempre evoluindo, é realmente fundamental para quem quiser ter sucesso no mercado, né? Ter sucesso no mercado é uma das, vou chamar aqui de profissão, seria ser um trader profissional, é uma das melhores profissões que existe, eu acho, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, é uma das mais difíceis, né? Então, é muito difícil chegar lá, mas, se você chega lá, os benefícios são muito grandes, né? Então, falando um pouquinho aqui da minha trajetória, em 2008, primeira operação com robô comercial. Então, esse black box que a gente compra na internet e tal. Então, comprei, foi a minha primeira operação com robô. Na época, eu operava manualmente. Entre 2009 e 2014, eu passei alguns anos aí testando robôs comerciais e também desenvolvendo EAs próprios, né? EAs, acho que a maior parte de vocês deve estar familiarizada, é como a gente chama, Expert Advisor, né? Como é que chama os robôs dentro da plataforma MetaTrader, que é a plataforma que eu utilizo. Então, só que tudo isso sem uma base de conhecimento sólida, né? Eu desenvolvia robôs assim, pensei num setup aqui, então vou contratar aqui um programador, ele programa isso para mim e tal, e aí eu começo a operar, faço um backtest, vejo como é que foi. Quem já fez isso? Quem já brincou um pouco de tentar alguma coisa assim? Legal. Então, de uma forma assim, digamos assim, despretensiosa, assim, do ponto de vista pouco profissional, né? Uma coisa, um trader lá em casa, brincando, tentando desenvolver alguma coisa. E aí, depois de uns bons anos testando, eu consegui achar alguns robôs comerciais, né? Ou seja, robôs desses que a gente compra pronto, que estavam funcionando muito bem, né? Foi quando eu fundei, em 2013, o Investidor de Sucesso, que é um blog educacional. Lá eu tenho cursos, vendo cursos e tudo mais.
E aí eu resolvi, pô, eu já tinha curso de ações, curso de fundos imobiliários, e eu pensei, pô, tá indo legal aqui, eu vou montar um curso ensinando as pessoas a operarem com robôs, comprar robôs prontos, que é muito mais fácil do que desenvolver um do zero, né? E na época eu nem sabia desenvolver robô do zero. Eu já tinha brincado disso, mas eu nunca tinha desenvolvido um robô realmente com resultados muito promissores, né? E aí, legal, aí foi o início do sucesso em Forex, ali, eu acho que começo de 2015, se eu não me engano. E deu muito certo, né? Deu muito certo, os robôs comerciais foram muito bem. E aí, em 2016, a gente, para valer ainda, utilizava só robôs comerciais, mas aí eu resolvi ir realmente a sério no desenvolvimento de robôs próprios, né? Aprender a desenvolver, masterizar, eu chamo masterizar esse processo todo, que é extremamente complexo, e principalmente o Davi vai falar bastante aqui daqui a pouco sobre isso. Então, em 2017, finalzinho já, foi quando a gente começou também, além dos EAs comerciais, a usar também os EAs próprios, praticamente finalzinho já quase do ano passado, ali novembro, dezembro, né? E a gente construiu aí em 2015 e 2016 resultados fantásticos usando EAs comerciais. A gente apanhou um pouco do mercado em 2017. O mercado de Forex estava muito pouco volátil ano passado, diminuiu muito a volatilidade, a liquidez, e vários dos robôs comerciais que a gente utilizava não se adaptaram bem a essa mudança, né? Associado também que boa parte dos nossos robôs comerciais que a gente utiliza são scalpers de seção asiática, né? De session. Então, houve aí uma diminuição de liquidez, aumento do spread em vários nessa sessão. Então, vários robôs eles têm que usar filtro de spread, né, para operar. Então, eles passaram a operar muito menos e ganhar muito menos em 2017. E em 2018, o mercado voltou mais ao normal, né? A volatilidade está aí de novo. Então, tanto os robôs comerciais voltaram a performar bem, quanto está sendo um ano muito positivo para os nossos robôs próprios, né, que a gente começou a utilização finalzinho aí do ano passado. Então, isso é a trajetória até aqui, 2017, 2018. Né? Então, o que a gente vê, eu falei até agora, o que nos trouxe até aqui. Né? Sendo que, falar um pouquinho de essa questão do início do desenvolvimento que eu chamo de forma profissional. Né? Eu realmente, aqui no Brasil, não tinha ninguém para ensinar realmente desenvolvimento de robô para valer. Né? Alguém que realmente... O nosso mercado aqui, como vocês sabem, é muito menos maduro, né, do que o mercado lá fora. Então, eu fui literalmente rodar o mundo. Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Europa, eu fui para a Austrália, em busca desse conhecimento. Então, eu fiz cursos, workshops, congressos e consultorias, 1 a 1, com vários dos melhores traders do mundo. Vários campeões mundiais, gestores de hedge funds, gente grande mesmo, gente boa, gente que tem 5, 10, 15, 20, 25 anos. Por exemplo, o Robert Pardo, imagina, ele há 20 anos atrás já era gestor de fundo de investimento só com robô. Há 20 anos atrás. Então, imagina, eu comecei a operar, conheci o mercado 10 anos atrás, ele já tinha 10 anos de experiência com fundo de investimento com robô, fora a experiência prévia. Então, lá fora o mercado realmente é muito maduro. Né? Então, isso foi muito bom, porque a gente pôde, né, Davi, aprender bastante com, literalmente, acho que os melhores do mundo, pelo menos os melhores do mundo, que estão dispostos a ensinar. Né? Porque a gente sabe também tem gente muito boa que o cara tem um hedge fund, nunca escreveu um livro, nunca deu um curso, nunca deu uma palestra, e não está disponível aí para a gente poder aprender. Né? Então, a gente realmente foi muito a fundo e aprender realmente com os melhores profissionais do mundo. Né? E o que a gente vê aí para 2019 em diante, né? Quais que são os nossos projetos? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os nossos robôs,
Mas o que a gente quer é ter mais robôs para Forex. Hoje a gente está com quantos robôs, Davi? Robôs mesmo. Nós temos 7. 7 robôs 7 mesmo robôs. e sequências. Não validadas. Tudo que a gente roda hoje, temos por volta de 800 em teste. E validado, temos 34. 34. Legal. A gente vai falar mais sobre o que é validação e tudo. Então, a gente tem mais ou menos 7 robôs aprovados, né? Fora todos os outros que estão em testes ainda, né? Então, por que a gente fala o que são sequências, tá? Por exemplo, você tem um EA que opera reversão, por exemplo, que usa o RSI. Você pode usar um RSI de 5, de 8, de 12. Você pode usar vários níveis, como o trigger, né? O gatilho da entrada no mercado. Enfim, você pode usar várias saídas diferentes, vários filtros diferentes de volatilidade para entrar ou não. Isso faz com que um mesmo robô tenha múltiplas formas de utilizar ele, de operar com ele, né? Então, nisso hoje são 30 e poucas aprovadas. Aprovadas são que passou no teste de robustez de milhares de backtest, mais 6 meses rodando em tempo real, né? Então, o nosso objetivo é aumentar a quantidade de EAs para Forex, fazer os EAs para contratos futuros, isso operando em CFDs no MetaTrader mesmo, índices, metais e commodities, né, sair só do mercado de Forex, e também ir para o MetaTrader 5 e operar CFDs de ações, né? Por que CFDs e não ações diretamente? Primeiro, eu não tenho muita... Isso já desde 2008, quando eu comecei a usar o MetaTrader lá fora. A tecnologia aqui no Brasil ainda está muito atrasada, né? Estava conversando com algumas pessoas aqui que têm conta em corretoras locais aqui com o MetaTrader 5, e os relatos que eu tenho que a quantidade de erro que dá é muito grande, de execução de ordem, de entrar e não entrar, porque a demora, cai servidor. Então, isso é meio crítico, principalmente para robô, né, Davi, de tecnologia e tudo. E também eu gosto muito de operar com conta margem, por mais que eu me considere conservador, você poder escolher ali de acordo com a margem, eu acho que é muito melhor, né? Então, eu particularmente não tem problema nenhum operar aqui, mas eu não opero, nem por enquanto prefiro operar lá fora, né? E aí, compartilhar com vocês um pouco dos resultados dos nossos robôs, né? Esse aqui a gente chama de Metafor. Esse aqui é o resultado dele recente, aí, desde que a gente aprovou todas as sequências. Ou seja, a gente tem mais tempo. Ele começou aqui em março de 2018, né? Ele ficou pronto 6 meses atrás, antes disso, 6 meses antes de março. E aí ele foi aprovado. Ou seja, ele teve 6 meses em tempo real, foi aprovado, e aqui é a partir do momento que ele foi aprovado. Então, não foi a partir do momento que foi desenvolvido, é a partir do momento que a gente aprovou ele, né, e liberou para os alunos também. Então, ele está aí com 41%, 41,5%, o que dá uma média de 4,8 ao mês, com um drawdown máximo de 6,54. Né? Então, fantástico. Né? O Davi fica feliz aí com... Foi a primeira estratégia que fizemos, né? Que é uma estratégia baseada no Andrea Unger, para as pessoas que não conhecem ele, um italiano, né? É o único 4 vezes campeão mundial, né? O Nicolas só tem um título, é pouco. O bom é 4, sacanagem. Mas é exatamente que a gente desenvolveu muito em trabalho junto com o Pardo também, embora a ideia inicial seja do Andrea Unger, né? Então, aí tem 380 trades já, 2.422 pips acumulados. E aqui uma característica interessante é um EA seguidor de tendência, é de rompimento. Tá? A gente vê isso. Né? Ele tem, nas operações de compra, 49% de acerto, nas operações de venda, 42%. Ou seja, menos de 50% de acerto. Só que, na média, quando ele ganha 46 pips. E quando ele perde, na média, ele perde 27, o que é bem clássico de seguidor de tendência, né? Quando ganha, ganha mais do que quando perde. Aqui o Rush, um EA de reversão, ele está com 12% acumulado, mas só com 1,56 de drawdown. Né? Então, como vocês sabem, vocês podem escolher o lote e o risco que
vocês quiserem, tem a alavancagem do Forex, né? Então, isso aí poderia usar um risco 5 vezes maior, 10 vezes maior. Essa enfim, uma conta aqui de exemplo, né? 289 trades, 1.630 pips acumulados. Já vejo que aqui, ó, o average win é um pouquinho menor do que o average loss, 25 de win, 26 de loss, mas o índice de acerto, ó, 69% nas compras e 54% na venda. Ele, então, é um EA usa múltiplos critérios, né? Tem RSI, tem MACD, estocástico. Normalmente a gente usa um indicador padrão, né, para iniciar um EA. Esse EA é um EA, entre aspas, atípico, que usa múltiplos indicadores. Isso não é comum a gente fazer. E aqui o RUC, outro EA de reversão, também com 13% aí desde que aprovou em março, com 2,92 de drawdown, né? Aqui a gente vê também average win 34, average loss 41, EA de reversão com 64% de acerto na compra e 61% na venda, né? Então, tudo isso aqui, obviamente, MyFXBook rodando em tempo real, né? Porque, como a gente vai mostrar ali, ele vai falar de teste robustez. Teste robustez te dá uma maior confiabilidade, mas, infelizmente, não garante nada, né? Senão a gente já estava muito rico, né, Davi? Se o teste de robustez falasse a 100% de certeza que esse A vai ganhar dinheiro, seria muito mais fácil, né? Mas o teste de robustez ele ajuda muito, mas é muito comum um EA passar no teste de robustez e não desempenhar bem em tempo real por N motivos, que a gente não vai tão a fundo agora, né? Então, algumas premissas para ter sucesso operando com... Quem aí já opera com robôs? Levanta a mão. Há bem pouca gente. Primeiro, você precisa ter EAs de qualidade. EAs bons, EAs consistentes, né? E, logicamente, até o propósito até mais aqui hoje é falar mais de desenvolvimento do que das armadilhas aí do mercado, mas ela estava falando comigo ali, comprou um EA de martingale e tal. Todo mundo, quem nunca comprou um EA de martingale e quebrou uma conta, levanta a mão. Ninguém levanta. É comum, né, a gente vê aquelas coisas no mercado, aquelas promessas mirabolantes, aquele EA que não perde e tal. Quando tu vai ver é martingale, quando vê quebra a conta, né? Então, a primeira coisa é ter um EA de qualidade, um EA que tem uma estratégia segura. Estava explicando para alguém aí que me chamou agora há pouco ali na sala. Perguntar, mas não abre múltiplas ordens? Não, né? Nos nossos EAs abre uma ordem por vez, sempre, né? Então, você tem total controle. Ele abriu uma ordem por vez e todas as ordens têm stop loss. Então, ou seja, você tem controle sobre a segurança da sua conta, né? Isso é fundamental. EAs em quantidade. Quem aqui nunca pensou assim, puta, se eu tiver um setup muito bom, um EA muito bom, eu estou feito? Exatamente, não é esse o caminho. Tá? Não é esse o caminho. O caminho é ter vários EAs. Tá? Por quê? Os EAs podem e vão eventualmente falhar ao longo do tempo, né? O que acontece? Sei lá, é um EA de rompimento, na Libra, no GBP/USD, e aí, de repente, veio o Brexit e mudou tudo no GBP/USD, acabou o seu EA. Entendeu? O par mudou muito o comportamento dele, aquele padrão que se repetia, que se operava, não se repete mais, e o EA para de funcionar, né? Isso eventualmente acontece. Tem EAs que a gente usa há 4 anos e funciona, que é uma maravilha até hoje. Então, não necessariamente o EA vai parar de funcionar, mas ele pode parar de funcionar. Então, você nunca tem como saber qual que vai parar e qual que não vai. Então, na dúvida, você tem que ter vários. O negócio, a gente conversa muito nisso, Davi, o negócio é a velocidade de reposição, né? Você tem que... O ideal é você ter novos EAs entrando, para, conforme alguns forem parando de funcionar, você poder substituir por outros. É assim que os profissionais operam com robôs. Tá, e eu, né, como falei, eu tive a oportunidade de conhecer e estar trabalhando junto, a fundo, com vários dos melhores. Todos profissionais, sem exceção, trabalham assim. Não existe ninguém que é profissional, tem 2 robôs e só opera com isso. Isso simplesmente não existe. Tá? Não é a realidade. Vai ter gente prometendo aí que, né, é só esse robô, é tudo que você precisa, e acabou. Não é assim. Tá? Não é assim que funciona. E você precisa de um equilíbrio entre os mercados e os EAs, né?
Não sei aqui se vocês acompanham a Bolsa Americana, mas o S&P 500 teve um crash essa semana, né? Ele estava lá no topo, já passou para baixo da média móvel de 200 no gráfico diário, uma velocidade muito rápida, né? E até uma coisa que a gente vai começar a desenvolver nos próximos meses, né, Davi, que são os EAs para ações, né? Mas a gente já estudou bastante o assunto, a gente já está preparado para fazer os EAs, é só questão de tempo de execução do projeto. E em ações, particularmente, a gente opera muito reversão à média. Porque se tu analisar tanto os índices quanto as ações por si só, como as ações têm uma tendência de subir no médio e longo prazo, porque se as empresas forem boas, e dentro do índice as empresas que são ruins vão caindo fora, ele tende a sempre, depois que cai, se você sempre depois que cair tiver um setup eficiente para comprar, e obviamente uma boa saída depois, você vai ganhar dinheiro. Tá? No longo prazo você vai ganhar dinheiro. Só que o que acontece? Em momentos como agora, você vai se ferrar. Faz parte. Entendeu? Só que se você só tem EA para ações e mais nada, nesse momento, você é obrigado a marcar o drawdown e não tem nada que você possa fazer. Você continuar, você tem manejo de risco para você não quebrar a sua conta, e você continuar operando reversão ao longo dos anos, a gente teve o maior bull market da história agora de 9 anos. Né? Então, o que deu para ganhar de dinheiro nos últimos 9 anos operando reversão em ações não é brincadeira. Mas vai ter alguns momentos menos favoráveis, como agora. Entendeu? Então, enfim, se você opera também EAs no mercado de Forex, que daí não tem nada a ver com o de ações, e se você opera também petróleo, ouro e etc., você tende a conseguir equilibrar o seu portfólio de uma forma muito melhor. Né? Então, e essa é uma das grandes vantagens do automatizado, né? Que é o seguinte: você conseguiria, de forma manual, olhar 23 pares de Forex, 8, 9, 10 índices, mais as commodities, mais as ações? Não, você tem que fazer, conforme várias pessoas aqui ensinam para vocês, corretamente, você tem que selecionar o que você vai operar. Né? Com o robô, não. Com o robô, você pode operar tudo. Você só tem que fazer um manejo de risco equilibrado, mas você pode operar tudo, porque é tudo automático. Né? Então, tem que usar essa vantagem a seu favor. Né? Então, premissas para ter sucesso como trader. Né? Primeiro, conhecimento do mercado, conhecer bem desde a plataforma, o lote, os riscos, a volatilidade, como funciona, a o conhecimento, pelo menos, básico das estratégias e tudo. Né? Metodologia. Você tem que seguir uma metodologia, porque o que acontece? É muito difícil, são raras exceções, daquele trader assim, que não tem metodologia nenhuma específica. O cara abre o gráfico, ou tem muita gente que usa, tipo, o Nicolas usa análise quantitativa, outros usam análise fundamentalista, o Simoneto também usa análise de sentimento, enfim, tem vários tipos de análise para fazer. E é muito difícil alguém que simplesmente, eu acho que agora eu vou comprar o euro-dólar, amanhã eu vou vender S&P, sabe, sem totalmente assim, o que der na cabeça, ele avaliar, ele faz. Existem exceções, mas é muito difícil um trader ganhar dinheiro assim. Se você não for uma pessoa completamente fora da curva, você não vai conseguir. Se for, ótimo, né? Mas se você não for, provavelmente você vai ter que seguir uma metodologia. Né? Manejo de risco é essencial, né? Porque senão você cai fora do jogo. Não adianta nada eu te entregar os 10 melhores EAs do mundo, se você arriscar 10% por operação, provavelmente você vai quebrar, mesmo tendo os 10 melhores EAs do mundo. Né? E persistência. Né? Quem aqui opera há mais de um ano? Então, a gente tem há mais de 3 anos. Então, a gente tem bastante gente no começo ainda, né? Aqui. Então, persistência, pessoal. Porque o que acontece? É muito difícil alguém que simplesmente vai lá, faz um único curso, aprende uma coisa e vira um trader lucrativo. Você tem que ter uma base, você tem que ter um conhecimento. Por isso que vocês estão aqui no congresso, vendo várias pessoas e tudo mais. Você tem que ir adquirindo conhecimento, você tem que pesquisar, você tem que ir aprendendo. Né? E o que acontece? Você vai fazer besteira, porque enquanto você não evoluir, não tiver um bom conhecimento, uma boa experiência,
mesmo com os melhores métodos, os melhores setups que possam te ensinar, mesmo as pessoas te dando acesso a bons robôs, você vai fazer besteira, entendeu? Então, só aí você levando ferro e persistência para você ir corrigindo os seus erros, para até chegar a um ponto que você vai cometer pouco erro, e esses poucos erros que você vai cometer não vai ser o suficiente para te atrapalhar tanto em termos de resultado, né? E uma coisa que eu queria falar um pouco, principalmente, isso nem estava na programação inicial de eu falar, mas eu achei importante, porque eu vi exatamente que tinha bastante gente iniciante aqui. Então, eu quero trazer um pouco de perspectiva real para vocês, né? Eu tenho 10 anos de mercado e eu tenho a oportunidade de ter contato frequente com pessoas com 15, 20, 30 anos de experiência de mercado. E eu conheço muita gente no Brasil e no mundo todo, muita gente mesmo, muitos traders profissionais, gestores e tudo mais. Então, o que acontece? Algo entre 20% e 50% ao ano, em média, dependendo do perfil. Por que dependendo do perfil? Tem gente que está disposta a um drawdown um pouco maior, a arriscar um pouco mais. Algo mais em torno de 50%, é mais factível. Para quem realmente quer drawdown muito pequeno, opera com muito capital e tudo, algo mais para próximo de 20%. Né? Normalmente, os melhores fundos fazem 20 e poucos por cento, né? 30%. Por quê? Porque eles não correm risco muito grande. Né? Para você conseguir algo na faixa de 50 ao ano, você tem que arriscar um pouquinho mais. Né? E aí, mas não tem como conseguir mais? Eu estou falando aqui, pessoal, em termos de patrimônio. Tá? Tem um vídeo meu, talvez alguns de vocês já devem ter visto, eu mostro lá uma conta minha que eu fiz 142% em 5 meses. Eu fiz, dá para fazer. Agora era uma conta pequena, entendeu? Você teve com o John Ehlers na Califórnia, né? Ele mostrou uma conta de quanto? De 20 mil para 200 mil? Sim. Em 2 anos? Isso. 20 mil dólares para 200 mil dólares em 2 anos. Só com robôs. Então dá. Agora, por que ele não faz isso com 1 milhão ou com 5 milhões de dólares? Porque ele botou uma continha mais agressiva. Isso não significa tudo ou nada, não é martingale. Mas ele está um risco por trade alto, um drawdown alto. Qual que é o grande... Ou seja, o cara fez, o cara mostrou lá, abriu a conta. 20 mil e 200 mil dólares. Que nem esse exemplo que eu te dei, que eu fiz 142% em 5 meses. A conta está lá aberta. Mas a questão é que quando você separa uma parte do seu capital para se operar de forma mais agressiva, você emocionalmente está desapegado, é uma conta para risco, está tranquilo, tal. Você consegue. Por que tem essa... É muito difícil conseguir mais do que isso em termos de patrimônio. Porque eu duvido aqui quem é que vai botar, tem 1 milhão de dólares, vai botar 1 milhão de dólares, vai fazer 30% de drawdown e vai estar nem aí. Não, daqui a pouco recupera. Não aguenta. Entendeu? Então, não é nem uma questão da capacidade das estratégias de gerar lucro, ou da capacidade do trader de operar e gerar muito lucro. É emocional. O cara aguenta numa continha pequena, o cara não aguenta com patrimônio. Então, isso aqui eu estou falando de patrimônio. Tá? Como eu estou falando, eventualmente, com contas menores, tal, você tem como conseguir bem mais do que isso. Né? Mais do que isso, não é impossível, mas é muito improvável. Né? Muita pouca gente, em termos de patrimônio, consegue mais de 50% ao ano com consistência. E aqui eu estou falando por que ao ano. Porque vai ter ano que é menos favorável, você vai fazer 10%, mas vai ter ano que é mais favorável, você vai fazer 90%. Mesmo conservador. Só que a média deu o quê? Deu mais ou menos 50%. Entendeu? Então, vai ter período mais favorável e vai ter período menos favorável. Isso aqui é o que você tende a conseguir, em média, ao longo dos anos. Né? Então, eu já vi, tem um trader inglês, que hoje mora na Austrália, se chama Michael Cook. Ele mostrou lá, abriu a plataforma dele. Acho que eu mostrei até no CBT do ano passado. A conta dele de 250 mil dólares para 2 milhões de dólares.
só com robôs. Então, isso foi construído ao longo de, acho que 8 anos, se eu não me engano. Então, ou seja, mas eu teria que calcular agora, o Davi, de repente, eu não sei fazer conta, eu sou médico, né? Ao vivo conta não Ao vivo não faz, né? Então tá. Mas não deve dar muito diferente disso aqui. É por causa dos juros compostos, né? Então, assim, cara, já tive, como eu falei, com vários gestores, vários traders que abriram para mim lá a plataforma para mostrar conta. Alguns me mostraram o resultado auditado, porque fundo tem auditoria, tem essa coisa toda. E eu nunca vi ninguém com muito mais do que 50% ao ano falando de dinheiro de verdade, com exceção dessas pequenas contas. Aí sim, a gente já viu algumas coisas, alguns lucros bem absurdos. Né? Mas não é pouco. Muita gente iniciante pode achar, pô, mas eu estava com a expectativa de fazer 10% ao mês, né? De fazer aquele 20 pips por dia, alguma coisa assim. Né? O que acontece? 10 mil reais investidos hoje, só 10 mil, sem aporte, mais aportes depois. Com 20% ao ano, em 15 anos, você faz 150 mil. Com 35% ao ano, você faz 897 mil. E com 50% ao ano, você faz 4,4 milhões. Quem aqui não quer transformar 10 mil em 4,4 milhões? Quem aqui consegue viver bem fazendo 50% ao ano de 4,4 milhões? Entendeu? Então, o que acontece? E isso já até ajuda a responder uma questão do seguinte, né? Dá para viver de trading? É só fazer conta. Entendeu? Você faz... nos últimos anos, você tem conseguido a consistência na faixa de 50%. Você não vai calcular isso no seu primeiro ano, entendeu? Até porque aqui você já vai estar falando de 15 anos de mercado. Se tiver 1 milhão, você vai fazer aproximadamente 500 mil por ano. E aí tem que ver se você consegue viver ou não com isso. Você só tem que levar em consideração... Não, mas é porque cada um tem um estilo de vida, sei lá, às vezes o cara tem um iate em Mônaco e cada um vai saber, entendeu? Cada um é cada um. Só tem que estar atento a só um pequeno detalhe, que é aquilo que eu falei, que a rentabilidade varia de ano para ano. Entendeu? Então, por exemplo, se tu tem 1 milhão investido, e esse ano foi um ano daquele de 10%, 5% foi um ano ruim, esse ano você só fez 50 ou 100 mil. Né? Ao mesmo tempo que se esse ano foi um ano bom, tu foi de 1 milhão para 1,9. Então, o que é bom fazer? Por exemplo, seu custo de vida é 20 mil por mês. Você e sua família e tal. Separa 240 mil, bota na conta, você já tem o seu salário do ano, e você opera com o resto do seu capital. Entendeu? Se quiser ser mais conservador, você pode fazer isso a cada 2 anos. Digamos que você chegou aqui no 4,4 milhões. Seu custo de vida é 30 mil mês, dá 360 mil por ano. Você já faz 2 anos de antemão, já separa 720 mil, e aí você opera com os outros 3 milhões e pouco. Porque se o próximo ano for ruim, não tem problema. Depois, entendeu? Você vai ajustando. É perigoso fazer isso no talo. Entendeu? Você tem 500 mil, você faz uma média de 50% ao ano, que dá 250 mil reais, dá 20 mil por mês, ainda tem que tirar imposto, né? Dependendo de onde você mora, essa coisa toda. Eu não sei se vocês sabem, se vocês quiserem, vocês podem morar em países que não têm imposto, né? E aí você não paga imposto, e legalmente. Mas, digamos, você tem 500 mil, 50% dá 250 mil, e aí, puta, você precisa daquele dinheiro no talo, seu custo de vida e tudo mais, e aí esse ano não é bom. Aí ferrou, porque daí você já não tem mais 500 mil para operar, você só tem 200 e pouco. Então tem que tomar muito cuidado, para quem quer viver do mercado, para manejar isso aí. Né? Mas essa é a expectativa real, entendeu? Assim, tem muita gente que fala... a ganhar tantos mil por mês, né, operando. É possível? Teoricamente é.
teoricamente, você pode operar todo dia, ter sua meta, bater uma meta, você pode operar, tal. Eu digo sem levar em consideração o anual, entendeu? Tem gente que fala assim, é mês. Eu conheço muita gente no Brasil, conheço muita gente lá fora, não conheço ninguém que faz isso. Eu digo conhecer ninguém é alguém que nem eu estou te falando que vem, me mostra a conta, me mostra um resultado auditado, em que é profissional. Entendeu? Seja profissional só para apoiar o dinheiro próprio, ou já é de fundo, outras coisas, mas não interessa, mas opera como um profissional. Entendeu? Eu nunca vi ninguém me mostrar isso. Ninguém nunca me mostrou isso. O dia que alguém me mostrar, não que eu acho que as pessoas são obrigadas a mostrar conta, nada disso. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Ninguém tem obrigação de mostrar nada. Mas, enquanto ninguém me mostrar, eu não considero possível. Entendeu? Ganhar todos os meses. Nunca vi ninguém que conseguiu ganhar todos os meses. Entendeu? Agora, anual, aí sim. Aí já tem gente que eu conheço que opera há muitos anos e nunca chegou a fechar um ano negativo, ou, de repente, fechou um ano um pouquinho negativo, e, entendeu? Aquela coisa, os outros anos já foram muito bons. Ou seja, a média anual. Média anual, tu vê as pessoas conseguir consistência. Consistência mensal ou semanal, de ganhar toda semana, ganhar todo mês, eu nunca vi, nunca conheci ninguém que me mostrou. Enquanto eu não ver, eu, para mim, considero como não sendo possível. Né? Agora, também não duvidaria que alguém conseguisse, mas me mostra, entendeu? Você quer falar hoje, Davi? Não? Hoje sim, se você me deixar um pouco, ouvir você empolgado. Senão eu vou falando aqui, daqui a pouco, não, só acabou o tempo, obrigado para todos. Foi bom ter você aqui do lado. Obrigado. Mas legal, então, só para contextualizar um pouco do Davi e do pessoal tudo mais, como eu falei, eu comecei em 2016 essa coisa de entrar para valer, né? Quando eu fui lá fora buscar o conhecimento e tudo, e eu não estou sozinho, né? O Davi é meu principal braço direito aí no desenvolvimento de robôs. Ele vai contar um pouquinho da história dele. A gente tem outras pessoas na nossa equipe também, como o André, algumas outras pessoas internas que colaboram para a gente. A gente tem pessoas externas que não fazem parte da nossa equipe, mas que colaboram com a gente, como o Alexandre, o Ricardo, o Simoneto, entre outras pessoas, que estão ali sempre procurando ajudar, dar alguma dica. Tem as pessoas lá fora, né, que a gente faz consultoria, que a gente, ou simplesmente se conheceu em concursos, congressos, simplesmente troca ideia, não é necessariamente uma consultoria, uma coisa paga, mas a gente, grandes traders, campeões mundiais e etc., que trocam ideia com a gente. O próprio Nicolas, embora o Nicolas não opere, o pai dele opera muito com robôs, né, ele opera mais da forma como ele mostrou ontem para vocês aqui, mas a gente troca muita ideia também. Então, eu não tenho esse mérito todo dos robôs aí que estão funcionando, que estão indo bem, sozinho, né? Isso é todo o trabalho de uma equipe. Então, como o Davi é o principal braço direito aí nessa questão, eu achei que ia ser interessante trazer ele aqui também para compartilhar um pouco agora do processo mesmo de desenvolvimento, né? Então, vai lá, Davi, eu vou ficar aqui ainda te incomodando um pouco, dando um espetáculo aqui. Legal, obrigado. Como? Olá, pessoal, boa tarde. Como o Marcelo falou, eu sou francês, então, infelizmente, eu tenho um sotaquezinho, né? Então, se vocês não entendem bem o que eu falo, fazem uma cara feia que eu vou tentar repetir ou fazer uma outra palavra para ajudar vocês a entender. Então, mais ou menos, faz 7 anos que eu estou no Brasil. Então, eu cheguei no Brasil em 2011. Quando eu estava na França, antes de chegar no Brasil, eu me lembro bem de uma capa do The Economist, onde estava escrito assim, Brasil takes off. E você viu o Cristo assim, com um foguete embaixo. Eu falei, puxa, é o momento para mim de ir lá. E eu cheguei aqui, a gente teve o mensalão, teve o Lava Jato, teve impeachment. E nesse momento eu falei, puxa, então o meu modelo de investimento é de reversão, né? Porque eu tenho que chegar no lugar onde que tudo desabou depois que eu chego. Tomara que esse ano as coisas mudam, né? Eu vou pegar um pouco de tendência. Legal.
Basicamente, na minha vida, eu tenho 3 paixões. Uma das minhas grandes paixões, que eu me trouxe para o Brasil, foi o esporte. Eu cheguei aqui com uma empresa francesa, justamente para fazer negócio durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A minha segunda paixão é a tecnologia. Eu trabalho também para tudo em volta de tecnologia, de desenvolvimento. E isso é uma coisa que me agrada bastante, porque eu acredito que a tecnologia pode ajudar cada um de nós, a cada dia, a fazer as coisas melhor e de maneira mais eficiente. E a minha terceira paixão é justamente o investimento, porque eu quero pensar a longo prazo e eu quero ajudar as pessoas no redor de mim também a pensar melhor, a como poupar mais e como se oferecer para você e sua família um futuro melhor. Então, como que eu cheguei mais ou menos nesse mundo? Então, como eu falei para vocês, de formação eu sou engenheiro, eu tenho também um mestrado em matemática e eu sou apaixonado pelo esporte. Então, eu falei, o que eu consigo fazer com essas 3 coisas junto? E eu falei, é fácil, eu vou apostar no mercado de esportes. O sport team bet, sabe? As pessoas que você tenta adivinhar qual que vai ser o resultado do jogo. E então, eu comecei a apostar muito, mas de maneira científica. Por exemplo, eu tentava contar quantas passes, por exemplo, não sei se tem pessoas do Corinthians ou de qual equipe aqui do Palmeiras, etc. E para saber qual é a equipe que dominava mais o jogo, influenciava no resultado final. Um pouco como o que a gente faz no trading, de fato, né? Então, eu tentava fazer isso de forma também 100% automatizada e eu não tive sucesso. E por quê? Principalmente por 3 razões. A primeira coisa é que nesse tipo de mercado de sports bet, né, a gente não tem muitos dados. Você não pode saber, por exemplo, quantas passes fez, não sei, a França contra a Islândia ontem, que permitiu o score de ser exatamente empatado. Você não tem esse tipo de dados que te permite descrever precisamente relação matemática. Isso é a primeira razão. A segunda razão é a volatilidade. Nesse tipo de mercado, a volatilidade é extrema. Todo dia é um crash. Cada gol é um crash como que a gente viu lá no quinta ou quarta, né? Todo gol é uma loucura. E os brokers também, eles cortam as operações no momento que tem penalty, que tem esse tipo de coisa. Então, você não consegue brigar. Finalmente, a briga é mais contra o broker do que contra o resultado. Então, também é algo inviável. E a terceira coisa, como eu falei, é a correlação. Por exemplo, se você olhar o jogo do Real do Madrid, que está jogando contra uma outra equipe da Espanha, e se você está olhando o jogo do Real do Barcelona contra uma outra equipe, esse jogo do Barcelona não influencia no jogo do Real do Madrid. São 2 jogos completamente separados. Não é porque Barcelona fez gol que o Real do Madrid vai jogar mais na defesa. Eles nem sabem, de fato, o que está acontecendo no outro lado do campo. Então, não tem correlação. E isso também é uma coisa que não tem no mercado. Por exemplo, esse ano, a França foi campeã do mundo, né? E pela primeira vez, a França não dominou nenhum jogo. A passe de bola maior, eu acho que foi contra a Argentina, e foi de 47% das vezes com a bola. Isso nunca se viu até então no mercado de futebol. Então, é algo bem diferente do que a gente está vendo esses últimos anos. É um exemplo do que a correlação ela não ajuda nesse tipo de mercado. E com essas 3 razões, com dados, com volatilidade e com correlação, é por isso que eu me migrei para o mercado de Forex. Legal? Agora, rapidamente, vamos falar um pouco de como que está sendo construído um EA de fato. Como o Marcelo e também Nicolas falou um pouco ontem, nós temos 2 premissas dentro do nosso conceito que faz que a gente acredita que a metodologia que estamos fazendo é a correta. A primeira premissa é que o mercado ele muda de tempo em tempo. Ou seja, o GBP-USD, como o Marcelo falou, antes do Brexit e depois do Brexit não é mais o mesmo, certo?
E a segunda premissa que temos, é o que o Nicolas falou ontem também, é que um mercado influencia um outro e o próprio mercado influencia os outros, certo? O euro-dólar está sendo influenciado pelo S&P e vice-versa. Legal? Então, com isso, basicamente, o NEA ele é feito por 4 etapas. Eu não vou detalhar muito essa parte, porque talvez, Marcelo, seja legal você comentar um pouco do Trader Show, onde nós temos uma sequência de vídeo no YouTube. Para quem procura, ou entra no nosso site investidordesucesso.com.br e cadastra em qualquer lugar lá para assistir qualquer aula, que depois vocês vão receber os e-mails, ou procura diretamente no YouTube Trader Show. É uma aula quinzenal que a gente faz, começou há 2 meses atrás, né, já teve 4 episódios, onde a gente mostra exatamente tudo, tá, de como desenvolver um EA, e bem a fundo. A gente dá exemplo, a gente dá para vocês baixarem um EA com código aberto, para vocês irem aprendendo todos os passos. Então, para quem quer operar de forma automatizada, sem ser, por exemplo, a gente disponibiliza, né, os nossos EAs dentro do Sucesso em Forex, que é o programa que a gente disponibiliza todos os EAs para todos os alunos, mas quem quer também desenvolver é gratuito, tá? O Trader Show a gente ensina tudo aí sobre desenvolvimento, e a gente vai bem a fundo. Na verdade, a primeira aula toda foi uma aula só de setup, a segunda foi só de saída, a terceira foi de filtro e a quarta de otimização, né? A próxima deve ser teste de robustez. Então, é uma forma aí de quem quiser ir bem a fundo nessa questão aqui de como pegar o conhecimento que vocês têm de análise técnica e transformar isso num robô. Legal. Então, basicamente, são 4 etapas. O primeiro, que todo mundo fala, é o setup. Por exemplo, quando a média de 20 cruza acima de tal nível e o RSI está acima também ou abaixo de tal nível, então eu vou entrar no mercado. Ok? A segunda etapa são os filtros, no sentido, esse setup ele funciona bem sozinho, significa sem nenhum filtro. Ele funciona bem em tendência, significa quando, por exemplo, o mercado está em tendência há mais de um ano. Em contratendência, isso são os primeiros filtros. O segundo é em volatilidade. Por exemplo, se a volatilidade está baixa, isso é bom para um EA de rompimento, ou para um EA de reversão. É melhor operar quando estamos no fim da volatilidade alta, por exemplo. Um outro tipo de filtro também que usamos bastante é o filtro de ciclo. Então, o mercado, basicamente, ele tem um ciclo, uma sequência de ondas, e então a gente também usa isso para garantir se ele está em tendência ou ele está mais lateral. Depois disso, depois de operar os filtros, a gente vai também testar as saídas. Hoje, vocês vão ver lá no nosso show, no nosso webinar, a gente tem basicamente 4 tipos de saída, mas igual, vocês podem também deixar a imaginação de vocês ver o que dá para fazer a mais do que a gente. Primeiro, a gente tenta fazer a saída do trade com a operação inversa. Por exemplo, se for um cruzamento de média móvel na entrada, eu vou sair também com um outro cruzamento de média móvel. Depois tem também a saída com um momento determinado. Por exemplo, eu entro na abertura de Londres e eu vou sair no fechamento de Nova York, por exemplo. Depois nós temos também, a gente vai brincar um pouco com o take profit e o stop loss, fazendo funções baseado nesses 2 níveis de saída dinâmico. Aqui só um pouquinho, Davi. Aqui só para você ver o tanto que você pode usar a sua imaginação, né? Acredito que boa parte de vocês aqui tem um conhecimento legal de análise técnica, já estudaram isso. Então, imagina o tanto de tipo de entrada que dá para fazer no mercado. Uma coisa que pouca gente trabalha é a saída. A saída a gente trabalha o mesmo tanto quanto a entrada, porque você pode entrar, que nem ele falou, num rompimento de um suporte de uma resistência, e você pode sair, sei lá, quando o RSI chegar a 85. Ou você pode sair quando você pode botar uma média móvel de 5 e quando cruzar para baixo dessa média móvel sai como um trailing. Ou seja, a gente testa o inverso da entrada também, mas a gente testa trocentas coisas
para a saída como se fosse um outro setup, sabe? Então, e mesma coisa aí os filtros, né? Então, o que dá para fazer de EA é infinito, assim. Depende realmente da imaginação. E, enfim, depois, a quarta etapa, né, são as ordens. Existe hoje, na plataforma que a gente usa, 3 tipos de ordem. A ordem a mercado, o stop e o limite. O limite é quando você coloca a ordem embaixo e quando ele bate, teoricamente, ele deve voltar. Né? Legal? E então, agora vamos mais para a nossa parte de teste de robustez. Então, basicamente, o nosso processo de robustez, eu considero ele como único. Não é que a gente escreveu tudo de zero, mas a gente teve a oportunidade, o Marcelo também, de viajar. Até o Marcelo me mandou na Lituânia, né? Para encontrar as pessoas lá, com menos 10 graus. E então, para saber o que as pessoas de lá faziam, né? Da então, praia na Califórnia, tu não fala, também, e da Lituânia também. Tu reclama, né? Não, teve a Califórnia também, é verdade. E então, basicamente, o nosso processo hoje ele é único, mas ele é um conjunto do que a gente aprendeu durante esses 2 ou 3 últimos anos. Então, eu vou passar para vocês cada um deles de uma maneira um pouco mais resumida, para vocês entenderem esse processo. O primeiro é a distribuição. Depois, a gente vai falar um pouco do teste do macaco. Uma bem famoso aqui, justamente do Robert Pardo, né? Que é do Walk Forward Matrix. Depois, vamos falar um pouco do Monte Carlo. O Marcelo também falou disso, da incubação, que talvez, não talvez, é o processo, é a etapa mais importante do teste de robustez. E, enfim, quando você já fez esses 5 passos, você pode estar feliz, porque você tem o NEA. Então, basicamente, vamos falar um pouco agora da análise de distribuição. Basicamente, vamos falar que nosso EA ele é um cruzamento de média móvel, com 2 média móveis que a gente vai otimizar. As pessoas, todo mundo já fizeram otimização aqui, com MT4 ou com uma outra plataforma? Podem levantar a mão? Bom, não tanto. Mas vamos assim. A gente vai testar, por exemplo, um cruzamento de média móvel e a gente vai mexer também no Take Profit. Legal? Então, a gente vai dizer que a nossa primeira média ela vai de 2 até 20. Então, a gente vai testar a média móvel de 2, de 3, de 4, de 5. E a outra média móvel também. 2, 3, 4 até 20. E o TP, ele vai, por exemplo, não sei, de 50 pips até 1000 pips. Só para a gente ver um pouco como as otimizações se comportam. E isso é o resultado da primeira otimização. Então, no total, vamos dizer que a gente fez 7.200 optimizações. O que a gente percebe aqui? Que nós temos bastante otimizações que são negativas. Mas o que a gente percebe também é que 50% dessas otimizações são positivas também. E, então, é isso que a gente vai explotar. Então, depois disso, a gente vai fazer tipo um drill down dentro desses dados positivos. Então, aqui, vamos analisar nossos parâmetros. Vamos dizer que aqui é nosso primeiro parâmetro de média móvel. Então, a primeira média móvel. Então, aqui, eu vou olhar o resultado da média móvel 2, 3, 4, 5, e eu vou refazer o mesmo gráfico que vocês viram aqui, mas agora só no nível da média móvel. Legal? O que eu percebo aqui é que as médias móveis que começam de 13 até 20 é positivo. Legal? E depois eu faço isso com as 2 outros parâmetros. Isso é o parâmetro 2. Então, ele está positivo de 2 a 8. E, enfim... Ou seja, o que tu quer dizer é que, só para ficar bem claro, pessoal, tu quer dizer que uma média móvel, o que deu certo é o cruzamento entre 13 e 20 na mais longa e entre 2 e 8 na mais curta, é isso? Correto. Entendeu, pessoal? Então, tem 2 médias móveis, a curta e a longa. Entendeu? Cada uma dentro dessa faixa foi o que se mostrou lucrativo. Mas uma coisa que é muito importante, esse primeiro teste de distribuição, ele tem que mostrar o que a gente chama de ilha. Por quê?
Imagine, por exemplo, que vocês têm essa média móvel, que o resultado de 2 deu certo, 3 deu certo, 4 não deu, 5 não deu, 7 não deu. Como aqui, 20 dá certo, 19 não, ou aqui 10 não dá certo, 11 dá, 12 não, 13 não. Então, o que a gente está tentando procurar é que realmente que tem uma coerência entre a melhor média móvel, que vamos dizer que aqui deve ser de 4, né? Mas que os vizinhos também estão positivos. Não adianta você ter um parâmetro que funciona bem e todos os vizinhos por volta não estão funcionando. Então, isso já significa que o perfil de distribuição não é legal. Ou seja, é uma aleatoriedade, né? Por algum motivo, aquilo lá funcionou. Mas tu vê, se tu mudar um pouquinho o parâmetro, já não funciona mais. Como o mercado não é sempre igual, o que isso quer dizer? Que se o mercado mudar um pouquinho, seu EA já vai tomar prejuízo, né? Agora, se a 2 funciona, 3 funciona, 4 funciona, 5 funciona, 6 funciona, independentemente do mercado mudar um pouco para cá, um pouco para lá, mais ou menos, mas você continua no lucro. É isso, basicamente, que esse teste quer nos indicar. Enfim, a mesma coisa aqui para esse parâmetro. Ok? E então, depois, se a gente faz a mesma execução que a gente tinha feito no início, só que agora a gente vai restringir cada parâmetro, vamos dizer, na parte onde ele fica positivo. Então, o perfil de distribuição ele muda completamente. Então, a gente tem 98% das nossas optimizações que são positivas. A gente tem ainda aqui um pedacinho que está negativo. O que a gente tem que olhar nesse perfil? Que a média está aqui e que o desvio padrão está bem curto, está bem perto. Todos os resultados têm que ser mais ou menos condensados numa região bem fina, justamente para a gente garantir que também não é aleatório. Não é porque a gente vai operar a média de 3, de 4 ou de 5, teoricamente o resultado não vai mudar nem um pouco. Então, isso também é uma mentalidade que a gente tem que, no trading automatizado, né, e pouco a controvérsia de vez em quando do manual. Então, assim que a gente tem esse perfil com muitos backtests positivos, acima de 80%, que a gente tem uma média dos backtests razoavelmente positivo, né? Aqui, por exemplo, foi de 15% para, eu acho que são 5 anos. E então, com 70% dos resultados acumulados numa faixa bem pequena, então a gente pode considerar o segundo passo. O segundo passo, o que a gente chama do teste do macaco. O teste do macaco é que a gente vai tentar estressar o EA contra a aleatoriedade. O que acontece? Eu falei que a gente vai entrar no cruzamento da média móvel. Mas eu vou querer competir com o aleatório total. Como que eu faço isso? A primeira coisa que eu faço entrada e saída aleatórias. Então, eu falei, nós temos um EA lá que abre ordem e fecha ordem sem nenhuma regra nenhuma. Aleatório. O que a gente pode ver é que tem resultado espetacular. Então, uma vez a gente pode traçar os perfis das curvas que ele acha sem nada assim, é sensacional. E são os melhores EA que eu nunca vi. Só que não funciona de fato, porque é aleatório, né? O que eu quero ver aqui? Eu quero comparar o randômico com o meu perfil. Então, aqui, a gente pode ver que ele é bem diferente, certo? Nós temos aqui o melhor lucro que eu tenho foi de 30%. Aqui, o aleatório, ele sube talvez acima de 100 aqui. Só que eu tenho 1, ele não depende de nada. Primeira coisa. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou testar as entradas aleatórias, mas eu vou respeitar a minha saída de cruzamento de média móvel. Significa que ele vai abrir uma ordem qualquer, só que eu vou sair só no cruzamento da média móvel. Agora, eu quero testar se as minhas entradas foram aleatórias, como a minha saída ia me ajudar a me dar bem no trade. O que eu posso ver aqui? Que, mais uma vez, as entradas aleatórias, ela não compete com o que eu achei, porque o perfil é muito parecido. Legal?
E o último teste é que eu vou esperar a média móvel para entrar, só que eu não vou colocar nenhum parâmetro de saída. Ele vai sair aleatoriamente. E aqui eu vejo um problema. Por quê? O perfil de distribuição aqui, ele me dá mesmo assim muitos positivos. Então, será que a minha saída que eu achei aqui vem de algo randômico, que eu tive esse resultado por sorte? Aqui o que ele me fala, tem bastante sorte sim, porque você é melhor, mas ainda tem bastante, você está um pouco mais negativo do que o randômico, mas ainda a entrada que dá realmente o hedge nessa estratégia. Porque a entrada é bem aleatória, mas a saída tem nada de aleatório. Porque eu tenho bastante resultado positivo. Legal? Então, o que eu procuro aqui, mais ou menos, só para resumir, o que eu procuro aqui é que o meu EA ele tem que ser melhor do que qualquer coisa randômico. Certo? O meu perfil de distribuição tem que ser melhor de qualquer coisa randômico. Se o randômico é melhor do que o meu EA, significa que o meu EA é randômico. E que eu achei esse resultado por pura sorte. Só para eu contextualizar um pouco disso aí, para as pessoas entenderem o que isso chama-se overfitting, né? Que é o seguinte, você super otimizar para um padrão que não se repete no mercado de fato. Então, vamos lá, por exemplo. Normalmente, se você pegar o final quando o mercado está fechando em Londres, a maior parte dos pares de Forex tende a, em algum momento, dar uma recuadinha. Né? Por que isso acontece? Enfim, são muitos fundos de investimento fechando ordem, os operadores institucionais fazendo isso. Ou, por exemplo, a gente vê muito pullback em ações. Né? O mercado cai, ele tende a dar uma retomada. Por quê? Aquilo é uma empresa. Tem gente que, opa, caiu, está barato, eu vou comprar essa empresa. Isso joga um pouco o preço para cima. Então, isso são padrões de mercado que têm um motivo lá atrás para acontecer. Tem um motivo, digamos assim, fundamental atrás. E o que a gente busca na análise técnica é um critério técnico, ou seja, no gráfico, que consiga pegar esses movimentos que, por ter algum motivo por trás, se repetem sempre. Só que, quando você começa a fazer otimizações com os indicadores, você vai pegar padrões totalmente aleatórios, que não têm um motivo por trás, que aconteceram no passado por aleatoriedade total, mas não vão continuar se repetindo. E é por isso que você pega um EA, faz o backtest é lindo, você bota para rodar na conta real, não funciona. Por que não funciona? Porque você capturou um comportamento aleatório que não vai continuar se repetindo. Agora, quando você identifica tecnicamente, pela análise técnica, ponto de entrada, saída e tudo, um tipo de comportamento que tem um fundamento por trás, ele se repete, porque aquele fundamento ainda está presente. E aí você consegue operar isso com consistência. E, às vezes, isso fica por muitos e muitos anos, a vida toda. Tem vezes que, nem, por exemplo, o Brexit, no que teve o Brexit, mudou muito a dinâmica. Fundo de investimento que podia investir na Libra e agora, de repente, com a nova lei, não pode. Ou seja, muda uma série de coisas que muda os padrões daquele mercado. Entendeu? Então, só para vocês entenderem o que a gente busca. A gente busca operar esses padrões. Esses testes ajudam a identificar se aquele resultado bonito que tu achou no backtest, ele realmente existe, aquele padrão se repete, ou aquilo foi uma aleatoriedade. Então, passando depois do teste do macaco, a gente vai para o teste do Work Forward Matrix. Basicamente, talvez seja o teste de robustez mais conhecido, onde, por exemplo, vamos dizer que aqui a gente vai fazer uma optimização de 2012 a 2015. Depois, a gente vai fazer essa mesma otimização, a gente vai escolher o melhor resultado dessa otimização e a gente vai testar ele em 2016. Escolher qual que foi a melhor média móvel, o melhor take profit aqui e empurrar para 2016. E a gente vai fazer isso um pouco a cada vez. Então, aqui a gente faz a mesma coisa até 2017. Depois, aqui a gente faz de 2014 a 2017. E agora é o momento que a gente vai estar operando a conta real com esses parâmetros. Legal?
E como o teste de robustez ele vem aqui, a gente vai testar diferentes prazos. Por exemplo, aqui vocês viram que foi 4-1. Mas o que acontece, por exemplo, se eu faço 3-1? Isso muda uma coisa. Significa, se eu optimizo de 2012 a 2014, e o melhor set que eu acho aqui, eu opero ele em 2015. Ou, se eu faço 5, eu opero depois os 2 próximos anos. Isso também tem um impacto no meu resultado. E tudo isso que a gente quer ver, para justamente garantir que o setup que você achou, que ele é independente do momento que você começou a operar ele. Aqui, por exemplo, eu dei em mês o que a gente tem como... o que a gente está usando. E depois disso, você vai colocar os gráficos dos Walk Forward Analysis juntos para ver um pouco as equity curves de cada um deles. Legal? Nesse caso aqui, a gente tem 7 tipos de Walk Forward Analysis. Então, aqui vocês podem ver que nós temos um grupo de 2 aqui que não foram tão bem. Eles foram positivos, porém, eles ficaram uma boa parte negativos e eles se recuperaram no final. Legal? E aqui nós temos uma coisa muito interessante. Nós temos aqui um grupo de 5 que estão bem positivos e com uma linearidade bacana. Então, isso nos dá muita informação. Primeiro, que todo mundo está positivo. E segundo, que nós temos um grupinho aqui que funciona da mesma forma. Então, isso dá uma informação que, independentemente do momento que a gente começou a operar esse EA, independentemente do prazo que eu quero otimizar ele ou não, teoricamente, o EA dá certo nos 10 últimos anos. Então, com isso, a gente vai escolher a melhor curva desse grupinho aqui. E depois disso, chegou no último teste de robustez, que é do Monte Carlo. O que a gente vai fazer com isso? A gente escolheu a curva mais bonita do Walk Forward Analysis. Legal? Que é o backtest aqui, de 10 anos. A gente aqui depois vai tentar pegar os trades de maneira isolada e tentar embaralhar eles, certo? Para saber se a distribuição, se o meu backtest não é overfitado, como o Marcelo explicou, então, na qual proporção ele tem que continuar. E então, aqui eu desenho o perfil, as faixas, dentro de qual o meu EA ele vai ter que continuar. Se ele passar por baixo, há alta probabilidade que esse EA não está performando bem, não está performando conforme o backtest. Ou seja, a gente achou algo com ruído, ou o perfil do mercado mudou. Legal? Então, o que a gente está procurando? Isso na incubação, a gente vai colocar hoje, vamos dizer que isso é o resultado de hoje, a gente vai colocar o EA amanhã para rodar na incubação, e a gente vai garantir que cada trade vai se situar nesse perfil que está aqui. Se ele está em cima, é melhor. Mas vamos dizer que se ele está embaixo, não é bom. Como vocês podem ver, uma coisa muito legal e comprovada cientificamente, quando você migra o EA, a probabilidade que os 4 trades seguintes é negativo é extremamente alto. Então, é por isso que, infelizmente, a gente bota o EA para rodar e, puxa, o primeiro trade está negativo. Então, infelizmente, tem uma explicação científica por isso. Okay? Que o Monte Carlo demonstra claramente que dentro dos 6 próximos meses, nesse caso aqui, pós-migração do EA, tem alta probabilidade de ele ficar negativo. Legal? Mas não invalida, ele não está pronto para ser operado, mas não significa que ele está inválido, porque a gente calculou aqui dentro de qual range ele deve se situar. Legal? E, enfim, depois disso, temos a incubação e depois os resultados que o Marcelo mostrou. Só para dar para vocês uma ideia, a gente, o ano passado, o nosso processo de robustez, ele foi ajustado ainda esse ano. A gente achou mais ou menos, foi 300 estratégias que a gente migrou, e no total, hoje, a gente está com 34. Então, dentro desse processo, mais 90% dos EAs que a gente achou não foram ainda performantes. Então, 10% passaram de fato esse teste de robustez.
Tomara que com esses ajustes a gente consiga subir, para mim, a 20%, 30% seria um excelente número. O que ele quer dizer é o seguinte, a gente tinha um teste de robustez até o ano passado, que foi muito baseado no modelo do Robert Parr, né? A gente trabalhou bastante tempo aí com ele, de usar mais o WFA e menos aqueles outros critérios todos de distribuição, Monte Carlo e tudo que o Davi colocou ali. E o que a gente viu é isso, a gente desenvolveu 300 e poucos EAs. E quando eu digo EAs, é sequência, lembra aquilo que eu falei, né? A gente tem alguns EAs, mas com parâmetros diferentes. Então, 300 e poucos EAs com parâmetros diferentes. Desses 300 e pouco que foram para a incubação, ou seja, rodar em tempo real, e os nossos EAs, nenhum deles é scalper, tá? Então, para os nossos EAs, rodar em conta demo ou em conta real não muda nada, que isso muda, às vezes, um scalper, uma coisa assim, que o slippage, o spread muda alguma coisa, para os nossos não faz diferença. A gente viu que dos 300 e pouco, 30 e poucos passaram. Ou seja, depois de 6 meses, realmente performaram bem. Então, a gente achou que era pouco. Entendeu? Então, o que a gente fez? A gente botou mais critérios no teste de robustez, porque o que acontece agora é mais difícil passar no teste de robustez. Só qual que é a nossa expectativa? É que, por exemplo, que nem falou, por exemplo, de 300, sei lá, 90 passem. Só que agora vai ser mais difícil achar 300 EAs. Porque se a gente jogar esses 300 agora nesse novo teste, sei lá, talvez nem 100 passem, provavelmente. Entendeu? E isso até vem por uma questão também de estrutura, né? Porque se a gente passar 1000 EAs, a gente vai ter que... Quantos VPS a gente não vai precisar para rodar 1000 EAs em conta demo? Né? Eu tinha até vontade de não mudar e fazer assim, mas tecnicamente fica inviável. Então, a gente acabou fazendo um teste. Por que eu não queria mudar? Porque, às vezes, um EA bom, por N motivos, pode não passar no teste de robustez. Né? E aí eu não queria muito correr esse risco. Mas, não por uma questão de servidor e tudo mais, não teve saída. Então, a gente teve que fazer essa mudança. Agora, bem menos EAs passam, e os que passam ainda estão num período de incubação. Né? A gente não tem nenhum ainda que 6 meses do EASA V2, né? Ainda não. Que é o EASA V2, eu digo, é o software. A gente tem que desenvolver um software que faz tudo isso aí automaticamente. Tá? É só apertar um botão e tudo aquilo é feito automaticamente. Não é, ou seja, realmente para um trader, vocês querem desenvolver um robô, né? Logicamente vai ser difícil para vocês fazer esses testes, né? Só que vocês têm acesso ao teste mais importante de todos, que é a incubação, ou seja, ver se ele realmente performa em tempo real. Outra coisa que vocês podem fazer, que é bem acessível a todo mundo, é o blind test. O que é o blind test? Por exemplo, você exclui no seu desenvolvimento os últimos 6 meses. Entendeu? Pega, sei lá, de março a outubro desse ano, você não usa nada. Você só desenvolve de fevereiro de 2018 para trás. Testa, otimiza, tudo. Beleza, chegou ao EA que você quer, agora roda ele sem otimização, só o backtest dessa melhor configuração de março a outubro. Vê qual foi o resultado. Se foi negativo, na verdade, tu está simulando a incubação já no backtest para acelerar a tua vida. Né? Mas, mesmo assim, se passar, eu recomendo ainda fazer, no mínimo, 4 meses de incubação. Por quê? A gente sabe que, principalmente, se o time frame for muito curto eu digo, é abaixo de 1 hora, ou às vezes até no de 1 hora. O que acontece? Sei lá, pela questão de bases de dados diferentes, etc., o resultado no backtest não é igual rodando em tempo real. Então, você não pode confiar plenamente no backtest. Você precisa ver o EA rodando em tempo real. E aí, se não for scalper, pode ser demo. Se for scalper, tem que ser real. Nem que você rode com o lote de 0.01, mas você tem que ver ele funcionar em tempo real. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, mas é isso aí. Oi, boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Então, são 2 perguntas. Para um trader de sucesso operar com robô, ele tem que ir sempre trocando, esse é o segredo.
como que eu sei o momento de trocar? Quando ele fechou 1 mês, 2 meses no negativo? E como que eu consigo como que vocês têm essa percepção? Sim, E a outra é, tipo... Deixa eu responder, depois Tá. me pergunto, senão eu vou esquecer. É o seguinte, qual que é o momento... Não tem uma regra fixa, tá? 2 meses negativo, tira. Não tem regra, tá? Mas o que a gente usa como parâmetro? O EA sair do comportamento usual dele. Então, por exemplo, você olha o histórico dele, por exemplo, ele nunca fechou mais do que 3 meses seguidos no negativo. Agora fechou o 4º. Opa, primeira vez que isso acontece. Pode ter sido só um período um pouco pior e já vai retomar, ou o mercado mudou. Não sei, o que eu faço nesse caso? Saiu do... era 3 meses no histórico dele, ele fez 4, bota ele de volta na incubação, continua acompanhando na incubação. Se ele voltar a performar bem, depois a gente joga ele para real de novo. Se não, se ele continuar indo mal, é porque esse A quebrou, deixa ele de lado. E aí você pode usar isso de várias formas, entendeu? Por exemplo, ele nunca fez um drawdown de mais de 700 pips. E agora fez 800, fez 900. Isso é atípico. Então, sempre quando algo atípico no comportamento do EA acontecer, é momento de tirar ele e mandar para a incubação. A outra. Ah, legal. Aí outra pergunta é, de começo, eu não posso adquirir 3 robôs, por exemplo, para operar no mercado altista, baixista e lateral? É o ideal, tá? A gente trabalha muito disso, né, Davi? Hoje o nosso portfólio está melhorando. Está um portfólio legal, mas ainda muito abaixo do que a gente quer no futuro. Por quê? Hoje o nosso principal EA, como vocês viram ali, o EA que mais faz lucro, se chama Metafor, ele é um seguidor de tendência. Ele opera rompimento em H1. Tá? O Hulk está ajudando bastante agora, porque é um bom EA também de H1 de reversão. Mas se tu olhar para quem é aluno aí do Sucesso em Forex, que tem acesso aos robôs, sabe que a gente tem muito mais Metafor do que Hulk e Rush, por exemplo, que são reversões. Né? E o ideal é você ter bastante de tudo. E como eu falei ali, a gente não tem EAs ainda prontos, né, rodando para valer aprovado, em índice, em commodity, em metais, em ações. Então, o que acontece? Dependendo, por exemplo, se a gente tivesse esse ano um mercado parado, igual ao ano passado, talvez, né, não tivesse tão bom, provavelmente não estaria tão bom, porque o Metafor estaria indo mal, porque se não rompimento, né? Se o mercado não andar, não tem como você ganhar dinheiro, né? E como aí tem mais seguidor de tendência do que de reversão, talvez eles perdessem mais do que o de reversão conseguisse ganhar. Então, claro que você pode manejar isso, né? Você pode, o mercado não está andando, então não vou deixar tantos seguidores de tendência. Você pode manejar isso manualmente. No melhor dos mundos é tu ter bastante EA, seguidor de tendência, contra tendência, time frames diferentes. Então, você pode ter EA de M15, EA de H1, de H4, de diário. Às vezes, no gráfico diário, o mercado está meio parado. Mas, no M15, tem movimento suficiente para você operar um rompimento, por exemplo. Né? Então, ou seja, o melhor do mundo é você ter tudo. Eu conheço traders lá fora que rodam 100, 200 EAs na mesma conta, com tudo. Né? E o resultado é fantástico, né? Porque eles conseguem, às vezes, por exemplo, 50% ao ano com um drawdown muito baixo. Se eles quisessem forçar mais, dá para fazer 100 ao ano. Entendeu? Então, hoje a gente está bem posicionado, relativamente bem posicionado, mas agora é questão de tempo, né? De a gente trabalhar para dar tempo de desenvolver mais EAs. Mas o negócio é esse, é substituir e, idealmente, quanto mais EAs, melhor. A primeira, vocês já estão trabalhando com aquele sistema de EA, que são os robôs com rede neural? Não, até Davi, se quiser falar um pouquinho sobre isso aí. Mas hoje a gente usa, todos esses EAs aqui, tá? Usam exclusivamente análise técnica clássica. Tá? Alguns deles têm alguns indicadores, que alguns usam só indicadores totalmente clássicos, sei lá, RSI, MACD, suporte e resistência, usa o clássico do clássico.
Alguns usam indicadores proprietários. Que é um indicador proprietário? Por exemplo, um indicador, por exemplo, que o Robert Pardo desenvolveu, que ele nunca comercializou, que a gente teve acesso com ele diretamente, mas a gente não pode passar isso para frente. Então, a gente tem alguns indicadores que são diferentes, entendeu? Que ninguém tem acesso, quase, né? Mas é análise técnica clássica. E a gente tem alguns EAs que ainda não estão no período de incubação ainda, né, Davi? Que fazem coisas bem diferentes, como, por exemplo, é um indicador também proprietário, feito por um trader americano, que foi engenheiro da NASA e tudo, e ele tenta tirar o ruído do preço, né? Então, ou seja, ele te traz o preço com menos ruído, e é uma linha. E aí a gente opera a linha e não o preço. Então, por exemplo, a gente roda uma média móvel, um RSI, etc., nessa linha que é derivada do preço. Então, a gente opera um derivado do preço. Mas também eu considero isso ainda análise técnica clássica, embora seja uma coisa completamente fora do radar, que as pessoas não vê ninguém falar disso, né? São coisas assim, bem que eu consideraria avançadas. Mas rede neural, inteligência artificial, o Davi pode falar um pouquinho disso, mas a gente não faz ainda. Exatamente. Isto está na nossa roadmap, principalmente com Nicolas, né? É algo que a gente quer desenvolver pela frente. A vantagem de usar o machine learning ou inteligência artificial, como rede neural ou outros tipos de algoritmo que até o Nicolas apresentou ontem, né? A vantagem é que a gente consegue misturar outras dimensões de maneira automática, como o Nicolas faz, sabe? Ele olha, por exemplo, os outros mercados, ele olha o custo de vida da França contra o franco suíço, e depois ele tenta misturar isso para fazer uma previsão, certo? E então, o ideal, quando você usa inteligência artificial ou rede neural ou outros algoritmos, a gente poderia automatizar aquele que ele apresentou ontem, mas ainda não fazemos. Eu tenho estudos, eu já fiz um EA de rede neural baseado em indicador, mas eu caí em overfit, porque também quando você usa algoritmo muito potente de cálculo, você cai rapidamente no overfit também, porque a curva linda você consegue, mas depois, de fato, você acha um ruído. Entendeu? Entendi, obrigado. E a outra pergunta é um pouquinho mais extrema, assim. Que nem tem várias pessoas aqui no Congresso, né? E aí, vamos supor, tem pessoas que já têm seu trabalho, não tem muito tempo de ficar instalando EA numa plataforma, escolhendo o VPS, qual que é bom, qual que não é, qual que funciona, de tantos milhões de EAs que tem por aí, né, qual que vai funcionar para mim. Né? Então, a pergunta é a seguinte, vocês com essa apresentação do investidor de sucesso, teria condição assim de alguém ter o acesso a esse EA ou ter uma consultoria desse EA sem ter que estar disponibilizando um tempo para ter esse EA na conta? Porque, não sei se vocês entenderam. Vamos supor, se eu quero ter um exemplo, eu quero ter um EA que funcione na minha conta, mas eu não tenho muito tempo para estar fazendo curso, para estar tudo o que acontece. Existe alguma forma? Quais são as vias melhores para eu ter essa questão do automatizado dentro da minha conta? Entendi. O que a gente faz hoje a gente disponibiliza dentro do programa Sucesso em Forex todos esses nossos EAs que estão aprovados, né? Então, ou seja, o aluno tem todos os EAs, com as 30 e poucas sequências aprovadas hoje e as novas que vão vindo desses EAs. Então, o cara pode ir lá no VPS, aprender a utilizar, instalar e tudo mais. O EA vem pronto, né? Você só precisa escolher o que você vai rodar, quais desses EAs você quer rodar, quais as sequências que você quer rodar, e o manejo de risco, o lote ou o risco por trade, isso aí você configura, né? Na sua conta você tem total controle, né? Isso por si só já é uma forma assim, bem automatizada, porque uma vez que tu faz o curso, tu entende como aquilo funciona, tu precisa normalmente rever o portfólio uma vez por mês, então tu configura tudo no VPS, lá ensina tudo exatamente como fazer, e aí você pode rodar, né? Mais automatizado que isso, já iria meio que para um sentido de um fundo de investimento, né? Ou de um sinal. O sinal, a gente vê que dá muito problema de replicação, é um pouco complicado, teria que ir para um lado de gestão,
né? A gente já avaliou isso, é uma coisa que está do nosso possibilidade no futuro, né? Hoje, para abrir um fundo no Brasil é extremamente complicado. Um fundo no Brasil que ele só pode operar com 20% do capital dele fora, senão só pode aceitar investidor qualificado com mais de R$1 milhão. E esse é um mercado, a gente conhece alguns gestores lá fora, e para abrir um fundo lá fora é muito difícil, tipo, capital mínimo, sei lá, $100 milhões para abrir o fundo. Você precisa de uma captação assim gigantesca. E aí, porque lá fora, aí tu poderia operar tudo lá fora, né? Tu não teria que nem o Brasil. Então, fundo hoje é algo que não está no nosso... É uma possibilidade para o futuro, mas não está no nosso radar. Sinal, a gente acha que é um pouco complicado. E então, o que a gente faz é disponibilizar o EA. Mas eu acho assim também que, cara, tudo bem, fundo, tudo bem, porque daí tu nem sabe o que o gestor está fazendo. Né? Tu vai lá, bota e confia e acabou, né? Mas eu acho importante, sabe, tu tem que ter confiança no que tu está fazendo. Então, porque vai ter um período de drawdown, vai ter um período isso, aquilo, e se tu não entende, se tu entende que tu tem um EA seguidor de tendência, mesmo que tu não saiba o setup, que seja um black box, mas sabe que ele opera rompimento, sabe que ele é seguidor de tendência, e tu viu que o mercado não está andando agora, você entende o que está acontecendo, por que aquele EA não está indo bem, né? Se tu não entende nada, tu perde a confiança, aí tu para de operar, aí tu faz o que a maioria das pessoas faz, que é tipo, vai pulando de galho em galho, entendeu? Procurando a super metodologia mágica que ganha toda hora, que ganha sempre, mas algumas metodologias são furadas, a maioria, e algumas que não são, elas vão ter períodos que não são bons. E aí, se você não entende, não tem um conhecimento e tudo, você, naquele momento ruim, você larga aquela metodologia e vai para a próxima. E aí essa pessoa vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima e nunca adquire a consistência numa determinada. Tem, por exemplo, PCA, tem tudo, tem todas as sequências, tem tudo. Pode. Não, vem tudo junto. Vem todos os EAs juntos. E todos os meses vai aprovando novas estratégias, né? E aí vão entrando lá. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou um trader iniciante, né? Eu estou há alguns meses estudando, operando há 1 mês e meio, mais ou menos. Tenho consciência que tem que estudar muito mais ainda, por um bom, longo tempo aí. Mas tenho vontade de ter, como se fosse numa conta paralela, ou não sei se pode ter na mesma conta, um robô ali para ir ficar operando e eu também começar a conhecer esse mundo aí dos robôs que vão operar pela gente, né? E a gente cuidando dele, enfim. Queria só um conselho de vocês, assim, melhor eu estudar mais o trade agora e mais para frente entrar nessa história dos robôs, ou eu posso fazer junto? É uma possibilidade? Tem um lugar onde eu posso comprar um robô pronto, que eu não preciso ficar me dedicando praticamente a isso e deixar de estudar o trade tradicional, operado pela gente mesmo? É assim, ó. Claro que depende muito do perfil, né? Tem cara, eu quero estar ali no comando, entendeu? Eu apertando o botão, eu decidindo, eu fazendo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tem gente que gosta de mercado, mas não gosta de operar, o estresse de operar, não gosta de passar por aquilo. Então, para essa pessoa, o robô é muito melhor, né? Eu acho que vale para todo mundo ter a experiência e o conhecimento. E aí depois tu decide se você vai focar mais no manual, se vai focar mais no automatizado. Então, a minha recomendação para iniciante, eu acho que o robô vai ser um grande aprendizado, porque você vai ver o robô operar. Isso vai te trazer um grande aprendizado mesmo para o seu trade manual. Você vai ter experiência prática de ganhar, de perder, de passar pelos altos e baixos, né? Você vai começar a entender muita coisa, estratégia, probabilidade, por que uma estratégia seguidor tendência está indo bem, por que um EA de reversão está indo mal, ou vice-versa. Ou seja, o aprendizado é muito grande para todo mundo, para quem é iniciante e para quem é experiente. Mas, para quem é iniciante, principalmente, eu acho fundamental, porque você tem muito a aprender ainda no mercado. E aí, eu acho que vai acelerar muito o seu aprendizado. E qual seria o primeiro passo, assim? Qual empresa procurar? Como
pesquisar preço? Onde que... Qual é o supermercado que vende aí o robô? Eu posso falar do nosso aqui, né? Porque dos outros, sinceramente, eu não conheço. Eu sei que tem algumas outras pessoas oferecendo robôs. Tem que tomar cuidado, porque tem muita picaretagem, mas também deve ter mais gente boa, mais gente séria e tal. Mas eu não... Para Forex, especificamente, é engraçado. Lá fora, o mercado de Forex, ele tem uma quantidade absurda de EAs comerciais, mas uma minoria boa, né? Assim como tudo, né? Aqui não é diferente, mas lá fora ainda tem muito mais do que aqui. Então, assim, o que a gente faz no programa Sucesso em Forex? A gente disponibiliza os nossos EAs e eu coloco lá os testes dos robôs comerciais que eu faço. Ou seja, eu também compro o robô que não é meu, testo, e o que eu aprovo, eu coloco lá. Aí você tem que comprar parte, mas eu coloco lá, esse robô a gente utilizou, esse foi o resultado, está aprovado aqui, tal, tal. Então, você pode tanto usar os nossos, quanto você pode usar de outras pessoas, ou até você pode usar o seu conhecimento para usar um robô mesmo que a gente não aprovou, alguma coisa assim, né? O custo disso, o nosso hoje é bem barato, eu considero muito barato pelo que a gente entrega, né? É R$ 297 por semestre, para ter 6 robôs, né? A gente pretende, depois, provavelmente, os robôs de índice, de bolsa, vão ser cobrados à parte, mas hoje os robôs de Forex vão todos por esse preço, incluindo os testes dos robôs que não são nossos. E aí, logicamente, você pode... O nosso site é investidorsucesso.com.br. Você pode, logicamente, também pesquisar aí outras pessoas que também desenvolvam, né? Aqui eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos, ok? Agradecer aos patrocinadores, a própria Unitrader, a Neológica, a Advance Corretora, né, que está com a gente aí desde o primeiro evento, o primeiro CBT, né, a 4ª edição aí. Acredito que cada edição nós estamos evoluindo, procurando trazer informação com qualidade. Okay? O objetivo aqui não é trazer algo formatado para vocês, no entanto, que foram palestras, né, totalmente, às vezes, com visões diferentes, que às vezes acaba gerando conflito, mas o objetivo aqui não é trazer nada e vender algo para vocês formatado. Ó. Isso é certo, isso é o correto, né? E nesse mundo de trader, vocês viram que não tem o certo e o errado. Às vezes, um opera de uma forma... eu já vi, né, pessoas operando diferente no mesmo momento, um comprando e um vendendo, e os dois ganharam dinheiro. Como? Estratégias, né, estratégias diferentes. Então, é um mercado bem interessante, né, bem apaixonante devido a essa diversidade. Legal? Então, agradeço a presença de todos. Né, espero aí para o próximo ano, cada vez nós estamos evoluindo, é importante vocês estarem também contribuindo com informações, críticas, né, críticas construtivas, entrando lá no site da Utrade, nós temos lá formas de contato, passando, olha, pô, gostei, né? Todo ano acontece, o pessoal está elogiando bastante, mas também é importante sugestões para o próximo ano a gente está integrando aí no próximo encontro, ok? Bom, o site da Utrade, para quem não conhece, utrade.com, lá nós temos a sala diariamente nós temos professores lá, pessoal que se apresentou aqui, é gratuito, né, 100% gratuito, tirando dúvidas, principalmente o pessoal que está iniciando no mercado, que tem bastante dúvida, como funciona, às vezes até de abrir uma ordem. Né, e do mais avançado também, tem lá o Eduardo abrindo operações, né, fazendo trades. Né, então, eu acho que é um ambiente... interessante ali para evolução. E vocês viram, né, na palestra aí que a evolução através do conhecimento tem que ser constante. Então, não é porque fez um curso, ou fez um congresso, um evento como esse, e a partir de agora eu não preciso mais de informação. Não, informação constante. Pessoal, sei que estão cansados, eu agradeço novamente a presença de todos. Okay? Um forte abraço, né? Tenham um bom retorno para cá. Eu sei que tem pessoas aí de longe, que vieram de longe aí, então tenham um bom retorno. Obrigado, pessoal.